Preço bom para encher o estoque? Então vem que aqui tem tudo pro seu negócio e pra sua casa no Mix Mateus. Arroz Fazenda 1 kg 4,99. Feijão carioca Clebon 1 kg 5,99. Flocão de milho Dona Clara 500 gramas 1,49. É pra levar muito. Lava roupas Becker Coco 3 litros 14,99. Creme dental Close-Up 150 gramas 4,99. Gostou? Tem muito mais ofertas para você no Mix Mateus. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Olha quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Olá pessoal, boa tarde para todos vocês. Estamos aqui com mais um programa Fique Bem e eu espero contar com a audiência de todos vocês. E quero que vocês acompanhem esse programa maravilhoso de hoje pelas nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook, e também pelos canais de TV, Brisa TV do canal 184, na TCM Mossoró no canal 244 e na LM TV no canal 2 para toda a região do Cariri. E hoje vamos falar de um tema extremamente importante, né, que é sobre ainda o autismo, né? Em alusão a esse abril que nós comemoramos o Dia da Conscientização do Autismo, eu trago para vocês hoje uma ONG que existe aqui em Patos, que é super bacana e que muita gente ainda não conhece, né? Que é a ASPA, que é a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Patos e Região. A gente vai mostrar que eles estão a serviço de um mundo melhor para o TEA. E para falar sobre esse assunto extremamente pertinente, eu vou receber aqui nos nossos estúdios Elisângela Torres, que é psicopedagoga clínica e é também uma mãe atípica. E eu quero hoje compartilhar com vocês essa conversa maravilhosa sobre os processos da ASPA, como é que funciona, para que vocês possam ter conhecimento sobre essa ONG tão maravilhosa que existe aqui na nossa cidade. Seja bem-vinda, Elisângela. Muito obrigada, Deise. Muito obrigada pelo espaço. É sempre muito importante para a gente, como ASPA, estar divulgando, estar conscientizando e falando de autismo. Que maravilha, eu acredito que nós vamos aprender muito com você hoje. E para começar, eu quero que você fale um pouco, Elisângela, sobre quem é você, sobre sua vida, sua carreira. Certo, meu nome é Elisângela Torres, sou psicopedagoga, sou formada em pedagogia, especialista em psicopedagogia e também especialista em autismo hoje, né? Sou mãe atípica, tenho o João, que está ali fora nos aguardando. O João tem autismo.
E foi um dos motivos que nos levou a levantar essa bandeira do autismo em Patos, né? Lutar pelos direitos do meu filho e de todas as pessoas autistas. Então, nasceu no coração essa vontade de lutar pelos direitos a partir da realidade que eu vivencio todos os dias em casa. Então, nós nos juntamos com outras mães em clínicas, né? A gente conversava muito e falava dessas demandas, dos desafios de terapias, de lista de espera no serviço público. Então, a ASPA foi nascendo dessa forma. Aí o que acontece? A gente se juntou com esse grupo de mães, eu lembro de Márcia e Keila, e vamos montar uma associação para a gente ter mais voz, né, na sociedade. E foi assim que iniciou a nossa luta assim, com o autismo. E a minha história, porque faz parte da minha história, o autismo, a Elisângela, o autismo, o João e a ASPA estão interligados, né, nessa junção. Então, assim, aí foi quando a gente pensou, parou e fomos atrás para abrir essa associação, e a partir daí nós conseguimos já alguns benefícios, e hoje eu digo que eu me sinto realizada, né, como profissional, como mãe, e como uma das mães fundadoras da ASPA, eu me sinto bem porque a gente está notando que aos poucos está evoluindo, né? A gente está conseguindo alguns benefícios aqui para Patos. Que coisa boa. E a ASPA nasceu em que ano, Elisângela? Nasceu, vai fazer 6 anos agora, então foi antes da pandemia, em 2018. 2018, não é isso? Isso. 6 anos atrás, isso mesmo. E quando vocês sentaram para ver o que é que vocês poderiam fazer em torno de tantas outras crianças que não têm essa assistência, a gente sabe que a criança autista ela precisa de vários tratamentos multidisciplinares. E aí quando vocês sentaram para entender ou então criar mesmo essa ONG da ASPA, qual foi o sentido que vocês encontraram nisso? Foi justamente, como eu falei, essa questão do tratamento. A priori, o que nos preocupava era isso. A quantidade de criança que não tinha tratamento, né? E essa busca mesmo pelo direito. Lembrando que eu até lembrava, né, como a TV Sol nos ajudou. Antes mesmo da gente ter a sede da ASPA, nós tivemos aqui em um programa junto com a fonoaudióloga Nara Raquel, a gente falava sobre a associação e a TV Sol abriu esse espaço para a gente já eu lembro até a gente fez uma campanha para pedir móveis, né, para nossa sede, nós conseguimos a partir da TV Sol, então foi muito importante para a gente. Então foi justamente isso, essa preocupação de nós como mães que já estavam lutando pelo tratamento dos nossos filhos, para que também as outras mães tivessem direito a esse tratamento e que buscasse, né, porque nós temos o privilégio de poder pagar o tratamento dos nossos filhos particulares, mas nós temos muitas famílias em Patos que não têm. E que o poder público tem o direito, né, o dever de estar também assistindo essas crianças. Então, foi justamente por isso, em busca desse tratamento. A partir desse tratamento, buscar direito também pelas famílias, buscar direito... Aí vem a questão da educação, que aí é outra demanda grande para que nossos filhos fossem incluídos em sala de aula, né, mas incluídos de verdade. Que aí já é uma coisa que a gente ainda está lutando, a gente sabe que ainda vai ser difícil, mas nós temos esperança que um dia nós vamos dizer assim, não, realmente hoje a inclusão ela está sendo colocada em prática. Exatamente. Quantas pessoas mais ou menos hoje a ASPA tem? Quantas crianças a ASPA dá essa assistência? Aí assim, associados, né? Nós temos hoje na faixa de 130 famílias associadas. Aí dentro dessas famílias associadas, quando a gente pensou na ASPA, fora lutar pelos direitos dessas famílias e pessoas autistas, nós também criamos um espaço na nossa sede para ter voluntários para atender, para ajudar um pouco nessa demanda de crianças que estavam sem o tratamento, né? Então, aí nós temos na ASPA pessoas que atendem lá como voluntários. Aí nós tivemos um tempo, desde que só faltava um terapeuta ocupacional, mas nós tínhamos quase toda a equipe montada, né? Fonoaudiólogo, psicopedagogo, psicólogo, nós temos hoje... temos mais psicopedagogos, mas nós tínhamos fisioterapeuta, educador físico. E assim, depois da pandemia, a gente perdeu muito profissional, porque tudo aquilo que foi vivenciado, né, a gente acabou perdendo. Mas hoje, nós ainda continuamos com esse trabalho. Nós temos hoje 5 psicopedagogos atendendo lá, temos uma psicóloga e temos um educador físico. São pessoas que doam um pouco da sua vida, né, para poder ajudar essas crianças nas intervenções, né? E fora esse trabalho que nós temos de profissionais que atendem lá, nós temos parceria com a FIP,
de pessoas que também fazemos rodas de conversa para justamente tratar desse tema desse ano da agenda da campanha, que é quem cuida precisa de cuidado. Porque a gente pensa o seguinte, Deise, se nós não estamos bem psicologicamente, nossos filhos também não vão estar. Claro. Então, essa preocupação de ter roda de conversa, de ter momentos de descontração para os pais, nós sempre fazemos... nós temos uma parceria também com o pessoal lá do Campestre, de levar as famílias para ter esse momento de lazer, porque o que acontece? Famílias atípicas, aqui eu já abranjo todos, famílias e pessoas com deficiência, muitas vezes não tem como sair de casa, não tem com quem deixar o filho, né? E tem muitos que têm até medo deles, medo do preconceito, medo dos olhares, né? Porque infelizmente a gente ainda vê muito isso hoje. Então, e tem muitas famílias que acabam se prendendo dentro de casa com medo disso. E a gente busca tirar essas famílias dentro de casa para poder levar para um momento de lazer. Nós precisamos cuidar da nossa saúde mental e precisamos dar esse lazer. Então, a ASPA também se preocupa com isso, buscando essas parcerias para poder, nós conseguimos dar um pouco de prazer para esses pais, né? Que seja numa atividade física, seja num banho de piscina, né? Seja numa roda de conversa. Mas a ASPA justamente veio para isso também. Isso é maravilhoso, né? E eu estava vendo aqui o panfleto que você trouxe e esse slogan que vocês usaram esse ano foi maravilhoso, né? Quem cuida precisa de cuidados. No contexto que você vive, tanto na sua vida como pessoa e hoje você recebendo essas demandas, tanto no seu consultório quanto também no projeto da ASPA, qual é o impasse maior, Elisângela, que você encontra nessas pessoas que não cuidam da sua saúde mental para poderem cuidar dos seus filhos autistas? Assim, a gente quando pensou na nossa reunião, que a gente senta todo ano para pensar no tema da campanha do ano seguinte, né? Então, a gente conversava justamente isso. Esse tema veio para tentar chamar a atenção das famílias a essa tomada de consciência de que se você não está bem, o seu filho também não vai ficar bem. É preciso estar bem para cuidar bem daquela pessoa que necessita. Então, assim, e a gente percebeu que tem muitas mães que realmente estão precisando desse cuidado, né? Está precisando dessa avaliação, olhar para si e dizer, não, eu preciso me cuidar. Porque se eu não me cuidar, quem é que vai cuidar do meu filho? Né? E essa demanda de que eu sei que a questão do tempo é muito difícil para algumas mães, porque a grande maioria das mães da ASPA são mães solo, né? São pais que quando fecha o diagnóstico acaba deixando e fica aquela mãe solo. E na ASPA, a grande maioria são mães solo. Então assim, não tem tempo, não tem com quem deixar. Desde nós temos mães que não conseguem fazer uma unha, porque não tem com quem deixar o filho. Né? Então, assim, e até também para chamar a atenção da sociedade, dos parentes, né? Para chamar, olha, deixa eu ficar um pouquinho com ele para você fazer uma caminhada, para você ir na academia, porque infelizmente a gente nota que as famílias não estão ajudando dessa forma. E também chamar a atenção do poder público, porque o que a gente pensa como ASPA? Enquanto essa criança está sendo atendida lá no CAPS ou no SER, chamar esse pai para ser ouvido. Montar uma equipe de psicólogos para poder estar ouvindo essa mãe. Porque em outro momento ela não vai buscar. Porque, primeiro, a grande maioria não tem transporte, né? As famílias da ASPA, acho que 80% é de classe média baixa. Então, não tem, né? Então, assim, não dá para sair, não tem condição de pagar um transporte para ir até um consultório e nem tem condição financeira. Então, seria importante, esse é um dos projetos da gente para pedir para que a Prefeitura de Patos, se eles façam isso, é justamente isso. Enquanto essa criança está em intervenção, junto com o profissional, a mãe também esteja sendo tratada. Né? E a gente vai buscar por isso, vai estar lutando para que isso aconteça, porque nós precisamos tratar desses pais. Quando você está numa terapia com uma criança, que você observa um desenvolvimento bom daquela criança, você sabe que nós como terapeutas, a gente dá só o norte, em casa que as coisas acontecem. Mas se essa mãe não está bem, se essa mãe não está bem, o tratamento também não vai correr bem, né? Então, é justamente isso, é esse cuidado de quem cuida, que a ASPA está tendo esse ano.
É muito interessante. E já foi um dos apelos também que já foram feitos, né? Eu até falo sempre, quando eu encontro alguém que está relacionado ao poder público hoje aqui de Patos, que coloquem pelo menos, eu sei que existe uma defasagem muito grande em algumas especialidades hoje, no âmbito da saúde, principalmente as terapias que aumentaram, né? Essa procura, mas eu sempre falo, coloca psicólogo no mínimo, né? A gente tem muito psicólogo aqui na região, em Patos mesmo, a gente tem uma faculdade aí que está produzindo vários profissionais anualmente. Então, pega esses profissionais, coloca ali para uma escuta, né? Já vai diminuir muito os processos de ansiedade, de desesperança, muitas vezes, que os pais passam, né, Elisângela? Sim. E como é de fato... os pais, a família, recebeu o diagnóstico de um filho com TEA? Muito difícil. Muito difícil. A gente até fala desse luto, né? Tem crianças que tem famílias que demoram mais tempo para conseguir superar esse luto. Outras famílias já conseguem superar e levantar a bandeira, né? Mas isso hoje ainda é algo muito difícil. Falando um pouco de mim, assim, eu acredito que não foi tão difícil, porque quando fechou o diagnóstico do João, eu já esperava, né? Porque a mãe sempre é tida como louca, porque tá vendo doença onde não tem, né? Mas a gente percebe, e a gente percebeu. E para mim, não foi tão difícil, mas eu observo hoje que tem muitas famílias ainda com medo, sabe? De ter um filho diferente. Né? O que é o autismo? Eu gosto muito da forma que o João, se você perguntar o que é autismo para o João diz que é um cérebro que funciona diferente. Eu gosto muito desse jeito que ele pensa. Sim. É apenas um cérebro que funciona diferente. Mas que para muitas famílias existe todo um medo por trás, né? Sim. E eu concordo que é necessário passar por esse tempo de luto, mas não podemos permanecer nele, porque nós precisamos buscar o tratamento. E eu luto também muito em falar para o filho, Deise, que ele tem autismo. Claro. É uma coisa que eu sempre vim trabalhando com o João. Você tem autismo e tudo bem. Você tem autismo, você é o João, né? E você, fora o João, você tem uma condição neurológica diferente. E tudo bem. Para que ele realmente se assuma. Porque eu percebo muitas famílias, e até tenho pessoas que eu conheço do meu convívio, que já o adolescente com 13, 15 anos não sabe da condição que tem e está percebendo agora, por causa do contexto social, a dificuldade com amizades. Aí eu questionei, você já conversou com ele sobre a condição dele? Não, mas você tem que falar, porque ele precisa se aceitar do jeito que ele é, né? Claro. Então, a importância dos pais, das famílias falarem disso. Sim. Você tem uma condição neurológica diferente do outro, mas isso não torna você melhor ou pior do que ninguém, é apenas uma condição neurológica. Então, eu me preocupo muito com essa questão da pessoa se aceitar do jeito que ela é, né? Sim. Dentro dessa condição neurodivergente que é o autismo. Sim. E é tão importante falar sobre, e estamos falando sobre o autismo aqui, mas pode ser o TDAH, pode ser qualquer outro tipo de transtorno, porque aí a criança ou o adolescente, eles vão ficar a par das suas condições e vão ter que se esforçar para poderem se sobressair em várias áreas da vida deles, porque eles podem ter uma vida tranquila, uma vida saudável, uma vida com qualidade. Agora, quando a criança ou adolescente não sabe disso, como é que ela vai gerar esse esforço sem entender as suas demandas? Para ser tratado, Para ser tratado. Sim. E a começar pela criança que vai para a terapia, por exemplo, só porque está ansiosa. Então, a gente tem que explicar, olha, você está na terapia porque você está com indícios de ansiedade, então vamos tratar essas emoções, vamos tratar seus pensamentos, seus comportamentos, para que a gente possa começar a alinhar isso e a criança ou adolescente entender sobre suas emoções e seus comportamentos. Essa autoavaliação, né, Sim, que é necessário que seja feito. Exatamente. Eu não sei se você notou, mas ano passado, acho que eu lembrei agora, a gente falou sobre Autistas Cresce, foi a campanha do ano passado, e nós estamos recebendo os frutos da campanha do ano passado, esse ano. Por quê? Eu lembro que teve um sacerdote muito conhecido aqui em Patos, fechou diagnóstico, foi o Padre Rodrigo Trindade, né? Na fase adulta, e nós temos mais 3 pessoas que estão fechando o diagnóstico, que são pais autistas, que a partir da nossa campanha de falar que autistas crescem, e falar dos sintomas, dos sinais, né? As características do autismo
em adultos, a gente fez um panfleto bem interessante, né? Colocamos alguns personagens conhecidos, né? Atores, atrizes, para chamar atenção para ver que tem muito autista adulto aí sem diagnóstico. Aquela entrevista de Letícia Sabatella também no Fantástico maravilhosa. Ajudou muita gente. Isso. E assim, a gente está feliz porque tem muitos adultos aí que estão nessa avaliação neuropsicológica, estão buscar o tratamento e estão fechando o diagnóstico. Então, para falar como é importante essas campanhas, né? Como é importante a gente enfatizar esse assunto e as pessoas se reconhecerem. Porque todos aqueles que fecham o diagnóstico, eu só escuto isso, Deise, é libertador. É libertador entender o porquê que eu tinha aquele comportamento, né? O porquê eu me fechava tanto, por que eu não conseguia fazer grandes amizades, porque eu não conseguia estar junto com muita gente. Então, assim, a gente tenta, como ASPA, também ajudar a população no geral para se libertar, para ser mais feliz. Acho que a palavra é essa, para que as pessoas sejam realmente felizes. Que é a base, né? É a base de tudo, é tentarmos ser felizes da forma em que a gente puder ser feliz. Isso. E para isso não existe um parâmetro, né? De dizer, não, eu vou ser feliz só se eu for atípica, ou se eu for típico. Não. No entanto que quando as crianças nascem, os pais já olham e dizem, deixa eu ver se tem uns 5 dedinhos, deixa eu ver aqui, tá andando, tá com tudo em ordem. Mas a perfeição, ela não existe, ela nunca vai existir, mesmo nas crianças ou adultos típicos, né? Mas essas diferenças, quando elas são realmente vistas, quando elas são diagnosticadas, e o diagnóstico ele também tem que ser entendido que ele não vem para minimizar a pessoa, né? Ele vem para que você possa realmente se encontrar e entender de fato como você funciona. É mágico mesmo. Eu acho que é por isso que eles falam que é tão libertador, né? Sim, exatamente. É como se se desprendesse de algo que tá lá dentro, né? É um grito. Eu tenho uma colega que disse, não, para mim foi um grito que estava escondido dentro de mim, que a partir de hoje eu posso falar de quem eu sou. E você sabe que em mulheres, né? Mulheres, nós temos uma característica muito nossa de camuflar muito. Sim, é bem sutil. Né? Bem sutil. Sim. Então, assim, até para fechar diagnóstico em meninas, a gente sabe mais demorado. Bem mais demorado, porque nós temos essa habilidade, né? Sim. E isso às vezes acaba até nos prejudicando com relação a uma situação como essa, se está em avaliação, né? A gente esconde isso muito. E a grande preocupação é justamente a quantidade de mulheres que estão aí diagnosticada com depressão, mas por trás tem um autismo. Sim, exatamente, né? Aí, essa também era a nossa preocupação da campanha do ano passado, né? Para que mostrando esses sintomas, né? Para que realmente as pessoas se reconhecessem com relação a isso. E falando uma coisa importante também sobre a ASPA, Deise, aqui que eu lembrei, que a gente já conseguiu muitas coisas boas para Patos, né? Falando, que é justamente o que a gente está falando aqui, da associação, né? E eu lembro que nós tínhamos uma luta grande com relação aos fogos de artifício. Sim, né? Exatamente. Porque o João tem sensibilidade, e muitas pessoas têm sensibilidade com relação ao estupido dos fogos, e nós conseguimos, junto com o Ministério Público, para que em Patos, tem a lei aqui em Patos já, que assegura esse direito de não que os fogos sejam luminosos, né? Agora no São João vai ser fogos luminosos. Nós conseguimos com a Diocese de Patos também, para que nas festas da igreja, que sempre tinha nas festas de padroeiro, aquela quantidade de fogos que estava machucando pessoas. E nós, como ASPA, conseguimos também sensibilizar. É claro que é todo um trabalho de formiguinha, né? Sim. Mas que ainda tem pessoas que soltam. Mas que para a gente é uma vitória, né? Com a certeza. Equipe multidisciplinar do CE. Eu lembro que a gente conseguiu montar toda a equipe lá no CE. Foi, acho que era na época que Bonifácio era prefeito. A gente conseguiu montar toda essa equipe lá para poder a criança já entrar lá e ter todos os profissionais para ser assistidas. Então, assim, a gente tá lutando pouco a pouco. A questão dos cuidadores, a parte da educação, né? Sim. Aqui em Patos, é claro que precisa melhorar ainda, mas nós somos uma cidade que nós temos aqui na Redondeza muitas cidades que não têm esse mediador escolar. E aqui em Patos, nós temos no município. Então, também é uma vitória que a ASPA lutou para que conseguisse isso, para que essas pessoas autistas tivessem esse direito desse mediador na escola. E também a gente conseguiu. Claro que precisa de mais formação, é claro que a gente precisa melhorar com relação à inclusão, mas, como eu disse, são passos que estão sendo dados que valeu a pena.
a gente ter sentado, Sim. valeu a pena ter formado essa associação e está valendo a pena a cada dia, porque a gente está notando, né, que as coisas estão... O avanço. Isso, está tendo avanço. Às vezes a gente olha e diz assim, mas isso é tão pequeno, né? Os fogos, isso é uma coisa tão irrelevante, mas para quem não está dentro do espectro, mas para quem está, e a família principalmente que fica ali vendo o sofrimento da criança, do adolescente, inclusive dos animais também, né, que sofrem muito com a questão dos fogos. E os idosos, né? Os idosos também, né? Então é importante que a gente perceba que é um ganho para muito mais gente, é muito mais abrangente, né, esse ganho. É verdade. E que espero que continue assim, né? A gente espera que aos poucos, né, conscientize. É como eu falava, a gente precisa conscientizar sempre, tá falando sempre o que é, né? Porque muitas famílias só buscam saber sobre certos assuntos quando tem alguém em casa, né? Sim, exatamente. Infelizmente nós somos assim. A gente só busca quando tem em casa. Mas como seria bom se a gente conseguisse ler um pouquinho de cada coisa, né? Para poder entender. Mas a gente justamente a ASPA, ela veio aqui para conscientizar as pessoas. Até que essa campanha, no mês de abril, a gente tá, a caminhada desse ano, a gente ficou muito feliz, porque superou. Eu vi, deu muita gente. Um número de pessoas, assim, e a cada dia tem superado, sabe? O piquenique. Esse momento do piquenique, como é importante para famílias, aquelas que eu falava que viviam presas em suas casas, mas com esse momento que a ASPA proporciona para essas famílias de sentarem, de conversarem, que são pessoas que vivem a mesma realidade, os mesmos dilemas, né? Com seus filhos. E como é bom ver o sorriso em pai e mãe e se sente à vontade no meio de pessoas sem olhares julgadores. Sim, né? Exatamente. E infelizmente, a gente ainda tem muito esses olhares julgadores. Seja dentro de uma igreja, seja no cinema, seja no shopping. E a gente ainda escuta muito, eu atendendo uma pessoa recentemente, numa ONG também que eu participo, a mãe dizendo que o filho, ele não frequenta a escola. Né? E o filho, ele tem 13 anos. E ele é autista, nível de suporte 3, e ela disse que desde pequenininho ele começou a ir, mas achou melhor não levar mais, porque dava muito trabalho e porque não percebia os olhares, as diferenças que a criança tinha. E eu disse assim, olha, ele é preciso que ele se inclua. Né, mesmo hoje, porque a escola ela não é um ambiente só para aprender, ela não é um ambiente só para a gente adentrar os conhecimentos técnicos, intelectuais, não, é a questão da interação social, que é uma das causas que é mais prevalente na questão do TEA. Sim, e não só essa questão social, e tem algo, a gente aprende o tempo todo, né? Não só o sistemático do ler e escrever, mas tudo que ele aprender dentro do contexto escolar é louvável, é bom para ele, né? Mas sabe o que é isso, Deise? Medo. São mães que acabaram desistindo. Sim. Infelizmente, nós temos uma realidade de mães que desistiram. Tipo assim, é muito difícil. Eu não gosto de pais que romantizam autismo, Deise, de verdade, olha, porque não é fácil. Não tem nada de fácil. Não vem dizer para mim, que é bonitinho, que é isso. Não tem nada de romântico nisso, não. É difícil, é trabalhoso, né? Mas é a coisa mais importante da minha vida, é meu filho. Exatamente. E eu não vou parar de lutar. A cada dia. É uma luta diária mesmo, e em cada passo que a criança vai dando, você vai sentindo essas diferenças. E até então a gente estava falando antes sobre a questão da adaptação de João do 5º ano para o 6º, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa transição dele, como é que estão os comportamentos, como foi que você está conseguindo lidar com isso. Está sendo muito difícil, muito desafiador. Para a gente como família, para a escola, para o professor, para todo mundo, né? Porque é justamente nessa transição que confundiu muito a cabeça dele, a quantidade de professores. Ele tinha 2, tinha o professor titular e a mediadora. Hoje são 13. São 13 professores, 40 minutos, 45 minutos, entra um e sai outro, entra um e sai outro, né? E o ambiente mudou, porque ele estudava embaixo, agora ele estuda no primeiro andar. Então, isso também mudou. Então, assim, está sendo muito desafiador. Eu sempre falo, está sendo uma aventura todos os dias, né? Tem dia que ele consegue ficar mais tempo na sala, tem dia que ele está conseguindo fazer atividade, tem dia que não. Está tendo uma desregulação sensorial muito grande. Né? Tem a questão também do outro transtorno que foi associado para o autismo, que é o transtorno de ansiedade de separação, que eu comentei com você. Então, esse transtorno está vindo bem à tona, porque ele ainda não está no ambiente que para ele está seguro em cima, nessa sala nova. Então, isso está ocasionando nele essas crises. Mas eu vou desistir? Não.
A gente vai conseguir, eu tenho fé que a gente vai conseguir, porque também a escola, ele está fazendo a parte dela, está tentando, né? A gente está tentando junto, né? Mas a gente vai conseguir. Mas é um desafio, está sendo muito desafiador para ele. Entendo, mas é aquela coisa, né? É o processo dele crescer, né? Porque a gente, como um psicólogo, por exemplo, a gente fala muito que o seu filho autista hoje, ele é criança, mas amanhã ele vai ser adolescente e depois ele vai ser adulto, né? E você quer que ele seja como? Né? Porque o que a gente tenta fazer é desenvolver habilidades, né? Para que essa pessoa possa ter uma vida no mínimo independente, no mínimo satisfatória, no mínimo feliz e no mínimo com qualidade, né? Porque eles precisam disso para viver independente da condição que eles têm. E é importante que a gente desenvolva isso. E eu vejo muito isso, Elisângela, em todas as vezes que eu acompanho você, eu sempre vi, desde João pequenininho, você colocando ele para, por exemplo, fazer as coisas na cozinha, fazer um lanche. Fala sobre isso pra gente. Porque assim, tem mães que não gostam do que eu falo, mas eu penso o seguinte, para você que é mãe, né, que é mãe atípica, o que é mais importante? O seu filho saber ler e escrever ou saber abrir uma porta se tiver um incêndio dentro de casa? Então, assim, é para se pensar. Sim. Então, assim, como é importante você estar trabalhando autonomia e independência. Sim. Se a gente conseguir alfabetizar, se a gente conseguir... Ótimo, perfeito. Mas nós sabemos que o nível 2 e o nível 3 de suporte dentro do autismo é mais difícil. Então, na minha concepção, na minha visão, nós temos que ensinar essas habilidades. Temos que ensinar nosso filho a se vestir, a comer sozinho, a fazer um lanche sozinho, a abrir uma porta, a fechar uma porta. São habilidades básicas, mas que eu vejo que tem alguns pais que se preocupam muito em formar aquela pessoa para a universidade. Sim. Mas aí, de que adianta eu estar formado se eu não consigo amarrar um cadastro? Sim. Você está entendendo? Então, eu me preocupo muito com isso. Então, desde pequenininho, eu estimulei o João. O João aprendeu os números, as letras com massa de pizza. O João aprendeu com fazendo biscoito de maisena. João, hoje, ele faz lanche sozinho. Ele tem essa autonomia para assar as coisinhas dele na airfryer. Uhum. Mas ele já sabe, ele tem autonomia e tem independência para... pensar no que vai comer, ir lá, pegar no congelador, né? E ter a independência de fazer e preparar sozinho. Então, assim, agora ele faz isso hoje, com 11 anos, porque eu comecei com 3 anos de idade. Existe todo um caminho também. Sim. E não foi de uma hora para outra que ele aprendeu. E foi todo um percurso que foi corrido. Então, eu defendo muito isso, Deise. Ensinar os nossos filhos, seja criança, seja pessoa com deficiência ou não, a fazer de tudo. Exatamente. Porque a gente não sabe o dia da manhã, né? Exatamente. E nós fomos criadas assim, não foi? Sim. Aprendendo a fazer tudo, né? Tendo essa autonomia. E eu vejo que, hoje em dia, muitos pais estão sendo negligentes com relação a isso, de não ensinar, não fazer mas ensinar a fazer. Né? As pessoas hoje não têm paciência, uma agitação, não dá tempo. Não, vou colocar logo a meia porque ele vai demorar para calçar. Cara, mas você não está ajudando teu filho, não é? Exatamente. E assim, essa é a minha visão com relação a ensinar. Nós precisamos voltar, assim, já até para todos os pais. Nós precisamos voltar a ensinar a nossos filhos a fazerem coisas práticas, né? Deixar que eles aprendam sozinho. Eu lembro que teve um momento que eu demorou tanto para João conseguir botar um botão numa camisa. Foi uma luta. Foi que acho que uns 3 meses de terapia para ele aprender. Mas ele aprendeu. Hoje ele consegue fazer só. Mas infelizmente os pais hoje tentam. Não consegue, vai desistir. Mas não pode desistir. Exatamente. Tem que continuar tentando. Não é? Exatamente. Esse desenvolver, ele é diferente porque você tem que se colocar ali à disposição do outro e dizer assim, eu sei que é cansativo, mas eu vou tentar. Né? Uma coisa simples que a gente sempre orienta é que coloque as crianças para dormir no próprio quarto. E aí os pais tinham uma dificuldade enorme a tirar a criança do quarto e colocar a criança para dormir no próprio quarto. Né? Por quê? Porque dá trabalho, porque eu tenho que ficar acordando, levantando, colocando a criança, voltando. Aí eu digo, gente, quem foi que disse a vocês que ser pai e mãe é fácil? Verdade. Tá entendendo? Verdade. As pessoas hoje, elas querem serem pais, mas eles querem serem pais como se fosse de um boneco. Né, que a gente coloca lá e o boneco fica ali parado sem fazer nada. E não, gente, dá trabalho. Entregando a babá eletrônica, né? Essas babás eletrônicas que às vezes os pais não querem nem que a gente fale. Exatamente. Mas aí a tecnologia é muito bom.
mas quando a gente sabe utilizar também, né? Tudo que exagero faz mal, né, Deise? Isso, mas é. E é o nosso pior inimigo na clínica. É o nosso pior inimigo, porque muitas vezes a criança, ela já chega com o celular e ela, por exemplo, fica resistente a fazer as terapias. Por quê? Porque é muito mais fácil ela estar no celular do que ela ser condicionada ali a fazer o que ela precisa fazer, né? Só que para os pais é óbvio que é mais tranquilo, né? Mais fácil, mais entregou fácil. o celular, tá tranquilo ali. Exatamente. Mas são desafios do dia a dia que a gente vive, mas a gente não pode também desistir de estar orientando, Sim, né? Tentando, buscando essa melhora, né? De ensinar, de ensinar nossos filhos a guiar. Nós como pais, nós somos aqueles que norteiam, Sim, né? Nessa educação e em criar. Mas que a gente não desista de estar sempre orientando, né? Estar falando. Que bom que tem um programa como esse para estar incentivando as pessoas, orientando, né? Conscientizando sobre o autismo e sobre como cuidar bem, né? Dos nossos filhos. Com certeza. Elisângela, como é que a pessoa faz para se associar hoje na ASPA para tratamento, né? Olha, eu tenho meu filho que ele recebeu o diagnóstico agora, eu não tenho condições de fazer as terapias. Como é que a gente faz para chegar lá e se associar? Vai entrar vou dar o Instagram da ASPA, porque eu acho melhor, que o pessoal fala muito pelo direct com a gente, né? Vai entrar lá, vai falar com a gente, eu quero ser sócio da ASPA, porque a gente precisa mandar a documentação para o e-mail da ASPA, certo? Para poder se associar, porque eu estou sem meu celular aqui, para poder dar o telefone de Cláudia ou Tereza, que elas também fazem esse trabalho. Mas se entrar pelo Instagram da ASPA, que é aspa_patos. aspa_patos, vai falar com a gente lá, a gente manda o que é necessário para poder se associar. A partir do momento que mandar essa documentação para o e-mail da ASPA, aí a gente já adiciona o grupo dos associados. Aí vai ter direito a tudo que a ASPA oferece, né? Essas parcerias, como eu falei, né? Sim. E também aos atendimentos lá na ASPA com esses voluntários. Existe alguma faixa etária ou renda que a pessoa precise ter para poder entrar? Não tem faixa etária não, é livre. É livre. A gente cobra uma taxa de R$5, que a gente colocou no estatuto, R$5 por mês, para as famílias que puderem pagar. Sim. Né? E você vê que não é um valor simbólico para manter a questão dos produtos de limpeza, da manutenção da ASPA, que a gente precisa, né? Aí, mas também tem pais que quando não consegue pagar, não tem problema, continua sendo assistido pela associação, né? Porque lá é uma associação sem fins lucrativos, ela veio realmente, né, para ajudar essas famílias. Sim. E ela funciona o quê? Manhã e tarde? Hoje eu passei a manhã toda lá, na segunda-feira, como são trabalhos voluntários, então depende muito de como aquele profissional disponibiliza tempo, né? Sim. Aí tá na segunda pela manhã toda, né? Na quarta-feira à tarde e na quinta à tarde, que são os profissionais que estão atendendo. Segunda pela manhã, quarta à tarde e quinta à tarde tem profissional lá atendendo. Então, no momento só está abrindo esses 3 dias? 3 dias, isso. A gente até pede, né, solicita para quem for psicopedagogo, psicólogo, né, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, a gente sabe que é difícil, mas que se quiser ir para lá para aprender e ensinar um pouco, é muito bom. Será muito bem-vindo, porque lá é uma associação só de autistas. Tem muitas pessoas aí que estão saindo da FIP, está terminando o curso agora, e vai querer ir para consultório. E lá é realmente um local que vai se aprender muito na prática, né? Então, assim, algum profissional que queira vir para a ASPA para nos ajudar, né? Então, fique à vontade, nos procure pelo Instagram, aspa_patos. Ótimo. Tá bom? Esse profissional, ele só precisa ter realmente o diploma, né? Isso, o diploma. É preciso ter terminado o curso. Terminado, porque aí passa por a gente passa por uma conversa, uma avaliação, né, pra gente, e também alguns que não têm prática nenhuma, ou acompanha a mim, ou Irani, outros profissionais que já têm mais tempo lá, né, começa a fazer como se fosse um estágio, porque tem pessoas que não têm noção ainda de como é a intervenção na prática, então a gente também ajuda com relação a isso. Sai de lá já com bastante prática. E o voluntariado, ele é importantíssimo, né? Faz bem para a alma, né, Deise? Eu sei que você também é voluntária, faz um bem para a alma gigantesco. Demais. Eu sempre digo que a gente precisa retribuir aquilo que Deus nos dá de graça. Verdade. Né? E não importa se é um dia, se são 2 horas, mas quando você se torna ali fiel àquilo que você se propõe a fazer, o trabalho ele cresce. Com né? certeza. Por isso que eu vejo assim, o trabalho voluntário, as ONGs que a gente tem aqui em Patos, são ONGs assim maravilhosas,
que só acrescentam na vida das pessoas que moram aqui, das pessoas que também são de cidades circunvizinhas. Sim. E é muito bom a gente ter essa empatia em relação ao outro, né? Sim, Às vezes a gente tem tanto, mas a gente esquece de olhar para quem está ali do lado da gente. É verdade, é verdade. Então, para convidar esse pessoal, né, para vir sentir isso que a gente sente. Com né? certeza. É algo que é diferente você atender uma criança, você estando lá doando um pouco que Deus lhe deu como habilidade, né, como inteligência, para aqueles que precisam. Realmente é algo, eu digo que eu fico em paz quando eu estou atendendo na ASPA, quando eu saio, quando eu vejo o desenvolvimento, né? Como no seu trabalho lá na Ecopatos, né? Como é bom, a gente fica feliz, é algo que cara, que bom que eu estou conseguindo retribuir um pouquinho, porque o que Deus faz conosco é grandioso. É demais. Não, mas esse pouquinho que a gente faz, e se for fiel, é muito bom. É muito bom. Elisângela, quais são os desafios maiores hoje que a ASPAS enfrenta? Hoje, sim, é justamente a nossa luta, né, com relação... hoje, a escola, a gente, como eu disse, já teve alguns benefícios, que a gente luta para que essa escola ela realmente inclua os nossos filhos. Inclui verdadeiramente, não é só matricular. Não é só colocar um mediador na escola. Mas aí a gente luta também, a gente dá formação também, eu não falei isso, Deise, mas a ASPA é dar formação sobre o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, para que esse documento comece a nortear esses professores. Nós fizemos esse ano, como ASPA, junto com a Prefeitura de Patos, né, para os coordenadores e da sala do AEE e também coordenadores do município, para poder ajudar, para poder formar esses professores na preparação desse PEI. O que é o PEI? É um documento que vai nortear esse professor e vai realmente fazer com que essa pessoa autista seja incluído no contexto escolar. Então, a gente luta muito por isso. E a nossa luta maior também é a bendita lista de espera do SER para o tratamento, porque nós sabemos da importância da intervenção precoce. Né? E você sabe bem disso também, quando a criança ela é estimulada desde muito pequena, né, o desenvolvimento dela é outro. Né? E nós temos muitas crianças aí, porque assim, eu sei também que a demanda está muito grande de diagnóstico que vem fechando aí. Isso. Né? E assim, e alguns profissionais também, eu conversava com o secretário de saúde e ele dizia, muitos profissionais já está tentando conseguir um terapeuta ocupacional para o SER, mas não está conseguindo, por causa do valor. Né? Nós sabemos que é um terapeuta que é caro e essa demanda de pessoas que não estão sendo estimuladas. A gente precisa que essas crianças sejam estimuladas. Então, a gente como ASPA se preocupa com isso, e tanto é que lá, cada profissional normalmente atende a criança 3 vezes no mês, e uma vez deixa para essa família, para poder orientar essa família a estimular em casa. Né? Porque assim, para que esse trabalho ele dê continuidade. O profissional faz o trabalho, né, na intervenção lá, e depois ensina para o pai como fazer em casa. Porque nós temos crianças na ASPA que só está tendo o atendimento da ASPA. Infelizmente. Porque não tem vaga no CAPS, não tem vaga no SER. Então a gente luta, assim como ASPA, para que a gente consiga pelo menos minimizar essa quantidade de criança que está sem atendimento. Sim. E se pelo menos tivesse mais voluntários, né? Poderia abrir outros dias da semana. Né, para dar essa assistência maior, mas é como eu sempre falo, não existe nenhuma ONG que possa andar sem voluntário, né? O voluntário na ONG, ele é essencial para que ela possa realmente gerar resultados. A gente não consegue fazer nada sozinhos, né? E aí eu vejo a gama de profissionais que tem aqui que poderiam, pelo menos, não, eu vou lá conhecer o projeto para ver como é, eu vou ver os dias que funcionam, eu vou ver qual é a minha disponibilidade para dar um pouco do meu tempo, do meu trabalho para essa instituição. Então, eu vejo também o desafio isso, né, Elisângela, dos voluntários, que também são escassos. Isso, e é por isso que a gente pede tanto, né, para que as pessoas vá nos ajudar. Os pais mesmo, nós temos mães, pronto, as mães estão começando a ajudar mais lá na ASPA. Olha, a associação, ela não tem um dono, ela é de todos os associados, né? Porque assim, acaba o pessoal jogando tudo para a diretoria. Mas não é, gente, todos são pais. Todo mundo lá tem uma vida corrida, né? De terapia, de tudo, né? Mas aí os associados têm que ter também essa visão de que a associação é de todos. Então, todos nós temos que ajudar, temos que buscar, temos que ir atrás. Para poder aumentar essa demanda de voluntários, para poder tentar amenizar essa questão da lista de espera, né? De pessoas que não estão tendo tratamento. E hoje tem uma lista de espera lá na ASPA?
Na ASPA nós temos lista de espera também, para você ver como é a situação. Exatamente. Né? E é porque eu estou conseguindo chegar às 7h30 da manhã, eu cheguei às 7h30, meu primeiro foi 7h30. Deixei o meu na escola e já fui para a ASPA. Atendo 6 crianças lá pela manhã, porque é 30 minutos de cada um. Né? Você veja, 6 crianças eu consigo atender nesse horário. Mas como você falou, se for conseguir 2 horinhas, já são 4 crianças que esse profissional vai atender, né? E sem contar, como eu disse, vai estar aprendendo. Sim. Lá você vê muita prática, né? E hoje nós estamos bem com relação a jogos, nós temos um ambiente estruturado para oferecer para esses profissionais, né? Nós conseguimos ano passado, junto com o deputado Érico, ele conseguiu uma emenda para a gente e a gente conseguiu comprar muitos jogos. A ASPA está bem com relação a isso. Estamos bem com relação a isso, né? Então, assim, está faltando os profissionais, os voluntários, né? Está faltando, quem sabe a partir desse momento da gente hoje, né? Alguém possa se sentir realmente e saber, querer essa sensação que a gente estava comentando, como é bom ser voluntário, né? E nos ajudar como ASPA. A gente espera que realmente toque em alguém para que possa nos ajudar. Eu sempre falo, quando eu me formei em 2015, quando foi em janeiro de 2016, eu já estava numa ONG, que foi na Casa de Apoio Amigas Viva Vida, né? Sim, sim. Então, assim, e já entrei também na Ecopatos, e para mim, eu nem percebi que eu estava sem trabalhar. Por quê? Porque na minha cabeça eu estava trabalhando já, mesmo que de forma não remunerada. Sim. Mas o fato de você sair de casa, de você vestir a roupa, de você ser reconhecida, de você fazer o seu trabalho, não tem faculdade melhor, não. Não tem preço, não né? não tem preço, né? Verdade, no entanto, que eu continuo até hoje em todas elas, porque é um pouco do meu tempo que eu vejo que agrega muito, que eu vejo que eu consigo alcançar e transformar vidas a partir daquilo que eu me dedico a alcançar, né? Sim, porque vai muito daquilo que você quer. Sim, né? Verdade. Então, galera, pare aí para ver o tempo que você tem, se são 2 horas, se é 1 hora por dia, mas se detém a fazer esse propósito de você doar um pouco do seu tempo. Você que é profissional de educação física, que é psicólogo, que é fono, que é TO, que é psicopedagogo, a ASPA, ela recebe esses voluntários, esses profissionais para agregar no trabalho, que vem gerando muito resultado, né? Principalmente para essas crianças que não têm condições de ter um tratamento fora. Então isso é muito bom. Eu prezo muito, assim, eu sempre torço para que o poder público ele também tenha essa consciência do número de diagnósticos que tem crescido. Sim. Né? E para que Patos ela possa ter uma estrutura real de um espaço que abarque todas essas necessidades, essas dificuldades, essas deficiências, para que essas pessoas elas possam ter um tratamento realmente mais rápido, mais precoce, porque o que a gente escuta meu nome está lá na lista de espera. Isso. Né? Meu nome está lá na lista de espera. E isso é muitas vezes angustiante, porque a criança ela já está na escola, a criança já está no meio social, a criança ela tem suas dificuldades, mas e os tratamentos em si? Né? Como é que estão? Porque muitas vezes não é só levar ao médico, medicar e pronto. Né? O processo de terapia são muito importantes. É justamente como eu estava falando anteriormente, a gente se preocupa muito em conscientizar essas famílias a estimular em casa. Porque assim, quando a mãe começa a estimular em casa, seja com coisas simples, como eu falava, como eu fiz com o João. Né? E João tinha um tratamento consultório, mas aí eu acrescentava em casa. Seja ensinando a fazer coisas em casa, fazendo um biscoito, seja fazendo um suco, né? Mas está ensinando para seu filho. Não deixar que... O que acontece, Deise, eu percebo o seguinte, tem alguns pais que, quando recebem um diagnóstico, começa a achar que o seu filho não tem habilidades. E tem habilidade, todo mundo aprende. Se vão ensinar, todo mundo aprende, né? Você vê que hoje em dia, às vezes você fala assim, não, mas antigamente, eu escutei um senhor falando, antigamente não tinha autista. Sempre teve autista. Sim. Sempre existiu o autismo. Sim. A grande diferença é que, quando era o nível de suporte 3, que é o severo, as famílias não tiravam de casa. E quando tirava, quando era com a comorbidade como DI, a deficiência intelectual, eram internados em sanatórios, né? Então, assim, não tinha essa visão de que o ser humano, quando ele é estimulado, ele aprende. O que está acontecendo nisso nós temos tantas pessoas nível 3 de suporte aí, conseguindo se alfabetizar, conseguindo sair de casa, conseguindo ir a um cinema. Então, assim, aprendem. Se nós ensinarmos, a pessoa aprende. Agora, nós precisamos tirar essa visão. Não, porque meu filho tem deficiência, ele é um coitado. Não, pelo amor de Deus, nós não podemos fazer isso. Nós temos que ensinar. Porque todo ser humano é capaz de aprender. Agora, como eu disse, nós não podemos desistir na primeira tentativa.
né? Sim. Existe toda uma persistência. Você vai ensinar uma coisa para uma criança, ele não é uma pessoa típica que na hora que aprende com imitação rápido. Não, é uma criança que tem dificuldade, então você vai ter que ensinar várias vezes, e na repetição, e é assim que funciona. Mas a gente não pode desistir de estar estimulando nossos filhos em casa. Porque assim, eu sei que é dever do poder público, né? Sim. Nós temos direito, mas não tem. Mas aí nós, como pais, Deise, nós também não podemos, né, ficar de braços cruzados. Temos que ensinar em casa, porque nossos filhos estão crescendo e precisam desenvolver. Claro, com certeza. É o mínimo, né? E é interessante, como a gente estava falando antes, que os pais eles possam se interessar pelo assunto, né? Que possam pedir ajuda, que possam dizer, olha, eu não sei como é isso, me explique como é. Ou então me fazer até um curso sobre TEA, sobre ABA, sobre qualquer coisa que possa trazer como agregador mesmo para que esse tratamento ele seja realmente, de fato, eficaz, né? É outra preocupação da ASPA. A gente tenta conversar sempre com os associados. Você precisa conhecer a condição do seu filho. Sim. Você tem que aprender, porque é você que lida com ele. Não dá para você ficar leigo a isso. Não, mas eu não tenho tempo. Gente, o celular, gente, o que tem de informação boa, né? Nós temos tantos canais aí de pessoas ensinando. Sim. Pessoas passam 2, 3 horas no celular, quero ler alguma coisa sobre autismo, ler meu filho está com um comportamento disruptivo, né? Inadequado. Sim. Leia um pouquinho sobre isso. Meu filho tem seletividade. Leia com um profissional com relação a isso. Então, assim, nós precisamos estar nos formando com relação a isso. Não dá para esperar só pelos profissionais, não é? Sim. Infelizmente, nós temos muitas famílias que só esperam pelo profissional. Está errado. Não Exatamente. Pode. Tem que aprender sobre. Porque a partir do momento que você aprende sobre o autismo, você vai aprender sobre o seu filho. E as coisas vão começar a melhorar, né? Porque você vai entender o que é uma crise, você vai entender o que é uma recarga sensorial, né? Exatamente. Você vai entender o que desorganizou o teu filho naquele momento. Aí, a partir disso, você vai ter uma vida até mais saudável. Claro. Que vai diminuir essas crises. Claro. E diminuindo essas crises, teu filho não dorme à noite. Você vai entender o que é esse transtorno do sono, o que ocasiona isso, né? Então, tudo isso tem a ver com a informação. Nós precisamos nos informar e aprender a conhecer, dependendo do que for a condição neurológica do seu filho, mas nós temos que aprender sobre isso. É por isso que eu vejo que as ONGs elas são tão importantes, porque, por exemplo, se você é mãe e você descobriu agora o diagnóstico do seu filho, procura a ASPA. Lá tem muitas mães atípicas também que vocês podem parar, conversar, tirar dúvida, parar e dizer assim, ei, agora, eu vou para onde? Qual é o meu próximo passo? Né? Eu devo fazer o quê? Eu devo procurar quem? Quais são os profissionais? Quem eu procuro primeiro? Porque muitas vezes a pessoa ela se sente perdida. Sim, né? Sim. Mas quando você está ali dentro de um grupo, que você tem várias mães que já estão ali naquela caminhada há um bom tempo, isso é um sentido muito bom de orientação, né, Elisângela? Sim, sim. Eu uso muito isso, porque tem mães lá que já são mães de adultos, né? Mulher, o que você fez com relação a isso aqui? O meu está passando por isso agora, me ajude. São conhecimentos empíricos que fazem uma diferença muito grande na vida da gente, né? Que esses pais têm, porque já tá o quê? Tem a Elaine, que é uma amiga minha de infância, que também é mãe atípica, e eu sempre pergunto, o seu filho passou por isso? Como é que tu conseguiu? Qual foi a intervenção que tu fez, né? E isso nos ajuda muito. Sim. E nós vamos ter... do dia 24, que você falou agora, eu lembrei, do dia 24 ao dia 26, que faz parte da nossa programação desse ano, justamente isso. Essas rodas de conversa que vai ter na sede da OAB, com pais de autistas, com pessoas da ASA, vai estar lá para ter essas rodas de conversa. Vai ter um momento só de pais, que eu achei o máximo. Coisa boa. Né, que esses pais vão estar falando do autismo na vida paterna, como é que eles acham com relação a isso, porque é muito bom a gente escutar com a visão do pai. Claro, né, claro. E esse momento vai ser muito único, assim, pra gente. E vai ter também roda de conversa com as mães, né? Falando justamente dessas práticas. Vai ter um momento lá que é só para adolescente, que são mães de adolescentes e adultos, que vão estar falando de como foram os desafios, como é que elas ultrapassaram. Então vai ter todos esses momentos, do dia 24 ao dia 26,
na sede da OAB, agora no final desse mês. Aí é aberto para o público ou só para os associados de Para ASPA? todo mundo, vai ser aberto para todo mundo, às 18 horas, de 18 a 21 a gente vai estar lá na sede da OAB. Se alguém quiser aprender mais um pouquinho sobre autismo, coisa boa, que procure a gente. E a prática não tem melhor, né, Elisângela? Depois que você está dentro desse mundo atípico, para que você possa entender como é que funciona, o que é que você pode fazer, o que depende de você também, né? Porque muitas vezes a gente só está ali ligado à demanda das crianças ou dos adolescentes, mas todos os pais, eles também têm sua vida, eles precisam ter sua vida, mas precisam entender como esse manejo ele pode ser feito. Isso. E essa abertura dessa roda de conversa, ela é muito importante para poder tirar dúvidas, Foi justamente né? isso que a gente pensou, né? Quando eu conversando com as meninas, que eu sempre faço isso nas nossas reuniões que a gente se encontra, eu disse que a gente podia abrir isso para o público. Vamos ter essa conversa aqui para poder ajudar outras famílias? Justamente o objetivo é esse, colocar prática, porque prática... O pessoal gosta de prática, né? E falar do que... E quando você vê o resultado, quando você olha lá para ver um jovem, né? Hoje bem, hoje conseguindo socializar, né? Hoje conseguindo estar em ambientes... muitos conseguiram se alfabetizar e estão conseguindo ter uma vida saudável hoje. A gente também quer isso para a vida do nosso filho, né? Então, esses pais vão nos ajudar justamente a isso. Esses encontros que a gente pensa como ASPA é justamente para ajudar essas famílias. Isso é bom porque a pessoa vai, conhece o projeto, conhece a ONG, pode se associar e ter uma vida muito mais tranquila, com qualidade em torno daquilo que se vive, né? Isso, é justamente esse o nosso objetivo. Pois, Elisângela, estamos chegando ao fim desse podcast maravilhoso, passa muito rápido nesse tempo, e eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão vendo a gente em casa agora, para que essas pessoas elas possam se nortear quando elas recebem esse diagnóstico, como é que elas podem procurar a ASPA. Eu quero que você deixe essa mensagem para essas pessoas. Tá certo, gente. Procure a gente pelo aspa_patos, é o nosso Instagram. aspa_patos, a gente está sempre com uma pessoa lá observando e vendo. Procure a gente para conhecer essa associação que veio aqui para justamente conscientizar as famílias sobre autismo, para orientar essas famílias que acabaram de fechar diagnóstico, que estão inseguras, que estão perdidas, que é o que eu escuto muitas vezes, né? Não sabe para onde ir, está sem norte. Então, que procure a gente para que nós possamos orientá-los e ajudá-los de alguma forma, viu? Muito obrigada por esse espaço, Deise, agradeço demais, foi uma conversa muito boa. Com certeza. Muito obrigada. Nós que agradecemos essa presença importantíssima aqui de Elisângela, né, trazendo seu conhecimento tanto técnico, científico, quanto também experiencial de ser mãe também atípica. Eu espero que vocês possam entender todo esse contexto que a gente falou aqui hoje, para que vocês possam ter uma vida mais saudável, para que vocês possam ter um norte em torno de tudo aquilo que vocês precisam. E eu quero que vocês compartilhem esse programa através das nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos no YouTube, Instagram e Facebook, e possam compartilhar esse programa maravilhoso com todas aquelas pessoas que precisam desse conhecimento. Tá certo, gente? Então, até mais. É preço bom para encher o estoque? Então vem que aqui tem tudo pro seu negócio e pra sua casa no Mix Mateus. Arroz Fazenda 1 kg 4,99. Feijão carioca Clebon quilo 5,99. Flocão de milho Dona Clara 500 gramas 1,49. É pra levar muito. Lava-roupas Becker Coco 3 litros 14,99. Creme dental Close-Up 150 gramas 4,99. Gostou? Tem muito mais ofertas para você no Mix Mateus. Patos tem um novo conceito em saúde em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedare, com atendimento
atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria. Doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Cidade Policlínica. Aqui o plano é cuidar bem de você. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Olha quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, Falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala.